Teoria geral da administração. Abordagem estruturalista. Bom, entrando no contexto, Max Weber, sociólogo alemão no início do século XX, publicou uma bibliografia a respeito das grandes organizações de sua época e deu-lhes o nome de burocracia, e passou a considerar o século XX como o século dos burocratas. O aparecimento dos burocratas coincidiu com o despontar do capitalismo. Desdobramento da abordagem estruturalista, que por ela se deu origem a duas teorias: teoria da burocracia e teoria estruturalista. Origens da teoria da burocracia. Fragilidade e fragilidade das teorias anteriores. Necessidade de um modelo de organização racional. O crescente tamanho e complexidade das empresas. E por último, o ressurgimento da sociologia da burocracia. Conceito de burocracia, segundo Weber. A burocracia é a organização eficiente por excelência. Para conseguir eficiência, a burocracia explica no mínimo detalhes como as coisas deverão ser feitas. Vantagens da burocracia. Weber cita algumas vantagens dessa teoria. Primeiro, racionalidade. Segundo, precisão na definição do cargo e na ocupação. Terceiro, rapidez nas decisões. 4. Univocidade de interpretação. Quinto, uniformidade de rotinas e procedimentos. 6. Continuidade da organização. 7. Redução do atrito entre as pessoas. 8. Constância. 9. Confiabilidade. 10. Benefícios para as pessoas na organização. Disfunções da burocracia. Primeiro, internalização das regras e apego aos regulamentos. Segundo, excesso de formalismo e de papelório. Terceiro, resistência a mudanças. Quarto, despersonalização do relacionamento. Quinto, categorização como base do processo decisório. Sexto, superconformidade às rotinas e aos procedimentos. Sétimo, exibição de sinais de autoridade. Oitavo, dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público. Origens da teoria estruturalista. Primeiro, conflito entre a teoria tradicional e a teoria de relações humanas. Segundo, necessidade de visualizar a organização como uma unidade social grande e complexa. Terceiro, influência do estruturalismo nas ciências sociais. Quarto, novo contexto de estrutura. Sociedade organizacional. Para os estruturalistas, a sociedade moderna e industrializada é uma sociedade de organizações em que o homem passa a depender para nascer, viver e morrer. Homem organizacional. Para os estruturalistas, o homem organizacional é aquele que desempenha diferentes papéis em várias organizações. E para ser bem-sucedido, precisa ter 4 características. Número 1. Flexibilidade. Segundo, tolerância às frustrações. Terceiro, capacidade de adiar as recompensas. Quarto, permanente desejo de realização. Tipologia das organizações. Não existem duas organizações iguais. Podem ser classificadas em classes ou tipos, permitindo uma análise corporativa entre elas. Tipologia de Etzioni. Características das organizações. Divisão de trabalho e atribuição de poder e responsabilidades. Centro de poder, substituição do pessoal. Meio de controle. São os controles físicos, denominados ameaças, controle material, com a denominação recompensas, controle normativo, que são os valores sociais. Cada tipo de controle provoca um padrão de obediência em função do tipo de interesse. Alienatório. O indivíduo é coagido a permanecer na organização. Calculista. O indivíduo sente-se interessado na medida em que é recompensado. Moral. O indivíduo atribui valor à missão da organização.